Olá, imigrante ou não mais imigrante, você pode já ter voltado para o Brasil e ter deixado as suas economias no exterior com medo de mandar esse dinheiro para o Brasil. Ou você pode estar se planejando para retornar ao Brasil. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou tendo um boom de consultorias aqui relacionado a planejamento de retorno. Sim, porque se você acumulou uma riqueza no exterior e vai voltar a morar no Brasil, como é que a Receita Federal vai ver esse dinheiro entrando na sua conta? Ela vai achar o que disso? Ela vai querer tributar? Ela não vai? Ela pode? Ela não pode? Essa situação que a gente vai desmistificar hoje, entrar em alguns detalhezinhos técnicos importantes para que vocês entendam qual é o ponto de situação, qual é o ponto da sua situação e quais são os cuidados que você precisa tomar. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo ainda não tenha retornado ao Brasil, porque depois que vocês já retornaram, é muito mais difícil para a gente organizar as coisas, né? E que vocês procurem bons profissionais e que vocês tenham encontrado bons profissionais no seu processo. Bora lá? Olá, imigrante! Eu sou a Cíntia e se você é brasileiro e está vivendo por aí, esse é o canal. Hoje eu vim falar com você sobre um assunto muito importante. Quando você retorna ao Brasil depois de ter vivido anos no exterior, normalmente você traz alguma riqueza acumulada no exterior. Não quer dizer que é sempre. A vida de imigrante é muito difícil, você que é imigrante assim como eu sabe que não é fácil. Cada dia é 2 leões, né, que a gente tem que matar. Então não é todo mundo que consegue retornar ao Brasil com uma riqueza acumulada. Mas se é o seu caso, graças a Deus, você acumulou uma riqueza, você de repente está recebendo a aposentadoria do exterior, você tem um imóvel no exterior e não sabe como é que se desfaz desse imóvel para mandar esse dinheiro para o Brasil. Vamos lá, eu vou tocar alguns pontos muito importantes aqui para você entender essa situação, saber onde é que você se encontra nessa situação e de repente até entender como resolver essa situação. Vamos entender primeiro o que é essa tal riqueza acumulada no exterior, porque pode ser que você tenha essa tal riqueza e nem perceba. Então, se você tem saldos em contas no exterior, se você tem criptomoedas, se você tem obras de arte, se você tem bens móveis ou imóveis, se você tem uma aposentadoria, uma rescisão, um seguro-desemprego, tudo isso é riqueza, certo? Tudo isso é fruto do seu trabalho, ou de herança, ou de um divórcio, ou enfim, o que quer que seja, de que forma tenha sido que esse valor, que essa riqueza veio parar na sua mão. Tudo isso aí pode ser tributado pela Receita Federal. E quando eu digo pode, não quer dizer que será. Pode ser tributado quer dizer que se você não fizer um bom planejamento fiscal, se você não tiver a comprovação da licitude desses valores desses bens, se você não tiver a comprovação de que você efetuou o pagamento no exterior do imposto de renda referente ao ganho dessa riqueza, e se você não comprovar que durante o ganho dessa riqueza você não era residente fiscal e por isso não pode ser tributado, você pode ser tributado. Vamos entender isso passo a passo. Você saiu do Brasil, não fez a declaração de saída definitiva, começou a obter rendimentos no exterior. Logo, a Receita Federal não sabe qual é o status, não sabe qual é a sua situação. Se você volta para o Brasil com essa riqueza, a Receita Federal vai ver essa riqueza, esse dinheiro caindo na sua conta e ela vai dizer: mas como assim? Essa pessoa saiu daqui, ela era isenta e agora, de repente, apareceu $200 mil na conta dessa pessoa. Nesse caso, a Receita Federal pode tributar e a prova de que ela não deve tributar vai estar sobre sua responsabilidade. A Receita Federal vai te sinalizar, vai dizer: olha, por favor, efetue o pagamento do imposto. E você vai precisar contratar um advogado tributarista para poder provar para a Receita Federal que você não deve nada a ela. E aí você vai precisar de toda a documentação que comprove isso. Se você tivesse feito a declaração de saída definitiva, tava tudo certo. A Receita Federal ia ver esse dinheiro caindo na sua conta, ia saber que era de um não residente fiscal e ia entender que ela não poderia te tributar. Tá vendo como a declaração de saída definitiva pode facilitar muito a vida do seu eu do futuro?
Eu vou dar um exemplo prático aqui de uma cliente minha muito querida que voltou dos Estados Unidos depois de ter vivido por lá mais de 20 anos e que ela foi muito mal orientada por um mau profissional, e quando ela veio me procurar, a gente ainda conseguiu ajeitar as coisas porque o mau profissional ainda não tinha feito todas as declarações malucas que ele tinha inventado, então a gente conseguiu organizar. Por isso que eu digo, contrate um consultor especializado, que você veja assim, veja as avaliações dessas pessoas, veja se eles realmente têm condições de lhe atender. Porque às vezes você vai lá, paga uma pessoa e a pessoa te orienta errado. Então vamos lá. Essa cliente, ela viveu lá nos Estados Unidos por muitos e muitos anos. Quando ela decidiu voltar para o Brasil, foi quando ela se aposentou. Ela se aposentou e voltou para morar, comprou uma fazenda e voltou para viver a aposentadoria dela perto da família dela. Aí, ela tinha 2 imóveis e um veículo lá nos Estados Unidos. Ela vendeu tudo isso e mandou esse valor para o Brasil. Deu para mais de 2 milhões de reais. Como o valor era muito alto, ela procurou um não profissional e esse não profissional disse a ela o seguinte: olha, você vai ter que fazer as declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos para poder provar para a Receita Federal de onde é que veio esse dinheiro. Vai ter que pagar o imposto de renda sobre todo esse dinheiro, sobre todo o seu rendimento dos últimos 5 anos. E aí a Receita Federal vai ver que você já pagou o imposto de renda e não vai se preocupar, vai deixar entrar esse dinheiro aí que você mandou. Isso faz algum sentido para você? Se isso faz algum sentido para você, eu estou preocupada com você. Isso não faz nenhum sentido. Ela tinha saído do Brasil em 1980 e não sei quanto. Ela nunca tinha feito declaração de imposto de renda, ou seja, ela nunca tinha sido residente fiscal. Fazer a declaração de imposto de renda é provar que você é residente fiscal. Logo, a Receita Federal pode tributar todos os seus rendimentos. Se você não é residente fiscal e está vindo morar no Brasil, por que você vai fazer a declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos? É como se você fosse uma americana vindo morar no Brasil. É como se você fosse uma brasileira indo morar na Grécia. Se você fosse hoje morar na Grécia, você compraria uma casa na Grécia, você compraria um carro na Grécia, você mandaria 1 milhão de reais para a Grécia. Você iria declarar o imposto de renda dos últimos 5 anos na Grécia para poder comprovar de onde é que veio esse rendimento? Não, né? Então por que você vai declarar os últimos 5 anos no Brasil? Se você está declarando os últimos 5 anos para comprovar sua renda no exterior e pagando imposto de renda todos esses anos sobre todos os seus rendimentos no exterior, você está sendo orientada por um mau profissional e está perdendo muito dinheiro. E quais são os cuidados essenciais que você precisa ter para evitar a dupla tributação? Primeiro, você precisa curtir esse vídeo. Aí você precisa compartilhar com toda a sua comunidade aí no exterior. Manda nos grupos do WhatsApp, manda para todo mundo. Se não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque você nunca sabe quando é que você vai precisar de mim na sua vida, né? E você precisa guardar toda a documentação para comprovar a licitude dos seus bens. Então, se você recebeu de herança, você precisa guardar lá a documentação do inventário. O equivalente ao inventário aí no país onde você está vivendo. Se você recebeu de um divórcio, você precisa guardar toda a documentação e guardar, todas as provas de que aqueles bens foram recebidos em um contrato ou, enfim. Você precisa provar para a Receita Federal de que esse bem é lícito. Se você viu o meu último vídeo da semana passada, você vê que eu digo que se você vender um rim em algum desses países asiáticos onde é permitido vender o rim, você não pode usar essa nota fiscal para entrar com esse dinheiro no Brasil, porque no Brasil vender o rim não é lícito. Então você precisa comprovar a licitude dos bens. Vendi uma casa, documentação da casa. Eu preciso guardar isso por quanto tempo? 5 anos. Contrato de trabalho e os contra-cheques, se você vai trazer do exterior o seu dinheiro referente aos seus rendimentos de trabalho assalariado, documentação de empresas que você pode ter tido no exterior e pode ter encerrado para voltar para o Brasil. Pode ser também extratos bancários que comprovem que aquele dinheiro foi recebido por causa de um serviço que você prestou e que isso está espelhado na sua declaração de imposto de renda do país onde você estava. Mas tudo isso só vai servir para comprovar que você não era residente fiscal se e somente se você não tiver feito nenhuma declaração de imposto de renda desde que saiu do Brasil. Se você saiu do Brasil, ficou declarando imposto de renda a zeros para poder manter a sua residência fiscal ativa, para poder manter o seu CPF ativo, porque não sei quemzinho disse que era para fazer assim, complicado. Eu te digo, se você fez isso, é pouco provável que você consiga trazer o dinheiro do exterior sem ser tributado. Você vai precisar me procurar, você vai precisar procurar um advogado tributarista, você vai precisar procurar um profissional de verdade para te ajudar a minimizar os problemas que você vai ter se você voltar para o Brasil depois de ter ficado declarando imposto de renda todos os anos. É uma notícia, assim, meio triste,
né? Mas eu nunca vi ninguém conseguir ganhar para a Receita Federal nesse quesito. Então é muito importante que você faça um planejamento fiscal se você estiver saindo do Brasil e você faça um planejamento fiscal se você estiver voltando. Nem que seja para saber mais ou menos o tamanho do problema e quanto você vai pagar de multa se a Receita Federal pegar o seu erro. Outra situação que você precisa ter em atenção é a situação da transferência de valores para o Brasil. Como eu já expliquei no vídeo passado também, eu vou até deixar o card dele aqui para vocês darem uma olhada. A partir de 100 mil reais o seu dinheiro é bloqueado. Você não pode entrar com mais de 100 mil reais no Brasil. Alguns bancos deixam você entrar com 10 mil dólares, 20 mil dólares e bloqueiam a partir daí. É do banco, ele pode fazer isso. O Banco Central diz, não pode passar de 100 mil reais. Os bancos dizem, eu vou bloquear em 10 mil dólares, eu vou bloquear em 20 mil dólares. E acabou a conversa. Você tem que obedecer o que o banco está pedindo. E nessa de obedecer o que o banco está pedindo, se você não preparar a sua documentação de forma correta, pode ser que você tenha problemas na hora de entrar com esse dinheiro no Brasil. Eu atendi uma cliente aqui que a gente teve que interceder e chamar banco, e enfim, porque ela ficou com o dinheiro dela, já estava presa há 45 dias, ela não sabia mais o que fazer da vida. E aí a gente teve que correr atrás e tal, e a gente conseguiu liberar o dinheiro. Mas olha o tanto de problema que ela teve. Então, até para você mandar esse dinheiro para o Brasil, você precisa de uma orientação para que você não acabe tendo aquele probleminha básico de o barato sai caro, vou fazer sozinho, não vou pedir nada para ninguém, e aí seu dinheiro fica preso por 45 dias, você fica com um monte de dinheiro preso. Às vezes o dinheiro volta para a conta original. Já aconteceu do cliente vir para o Brasil, transferir o dinheiro dá ruim, né? A transferência dá ruim e voltar para a conta original. E ele já não estava mais lá. Problema. Então, já sabe, né? Cuidado aí com as atitudes que você vai tomar para o seu eu do futuro não ficar chateado. Tá bom, Cíntia, voltei pro Brasil, segui todas as suas orientações, fiz uma consultoria com você, inclusive se quiser fazer uma consultoria comigo, o link tá aqui na descrição do vídeo, ou você pode mandar um e-mail para contato@contadoradoimigrante.com. Tá, Cíntia, fiz a consultoria com você, já sei exatamente como é que eu vou fazer. Observação que quem faz a consultoria comigo sai com todas essas informações, inclusive do depois, que é o que eu vou dizer agora. Voltou para o Brasil, faz a sua declaração de retorno. Quando é que você vai fazer a declaração de retorno? No ano seguinte. O que é que você vai colocar nessa declaração? Tudo. Cíntia, como assim tudo? O dinheiro vai surgir na sua conta do nada, porque a Receita Federal não tem que se meter no que aconteceu com esse dinheiro antes, certo? Então, em 2025, agora esse ano, você vendeu uma casa na Austrália. Aí você juntou lá da venda dessa casa mais da venda do seu carro, 1.200.000 reais. Aí você manda para o Brasil. Em 2026, você vai colocar lá que o saldo inicial da sua conta é 1.200.000 reais. Saldo em 31 de dezembro de 2025, 1.200.000 reais. O que você tiver na sua conta, o que você tiver em sua posse no dia do seu retorno ao Brasil, tem que entrar na sua declaração de imposto de renda de retorno. É como se estivesse começando do zero muito bem. É um zero assim, super qualificado, sabe? E novamente, eu bato na tecla. Procure um profissional qualificado para te ajudar. Não é simples esse processo de retorno ao Brasil, mas pode ser tranquilo se você estiver sendo orientado por um profissional qualificado. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo consultoria aqui da Contadora do Imigrante. Não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de compartilhar. Estarei por aqui semana que vem falando de mais alguma coisa super interessante para você. Até a próxima. Tchau!